Fala, minha fera! Estamos aqui para gravar mais um episódio do nosso mini curso do JM História, tá certo? Hoje a gente vai falar sobre dois pontos muito importantes da história do Brasil colônia, que no caso são tanto a sociedade açucareira como a sociedade mineradora e as relações que se criaram em torno tanto da produção da cana-de-açúcar como da extração do ouro na região de Minas Gerais. Então fica ligado e acompanha com a gente. A partir do século XVI, na região do Nordeste brasileiro, que vai atingir seu auge ao longo do século XVI, mas também do século XVII e também do século XVIII, nós temos uma produção bem estruturada da cana-de-açúcar aqui no Brasil, para extração e, claro, a venda e o comércio do açúcar. Então toda uma sociedade, toda uma produção foi montada em torno dessa região, principalmente no Nordeste, né? E aí vale destacar a importância da Bahia e de Pernambuco, dando o pontapé inicial para esse plantio, para essa extração desse açúcar. E claro, posteriormente essa produção vai se estender por boa parte do Brasil, até pela facilidade que a cana-de-açúcar tem de se adaptar aos solos onde ela é colocada. Então já vale também a gente quebrar aquela ideia de que somente na região do Nordeste, graças ao solo, era possível produzir isso. Não é bem assim que funciona. Então quando Portugal, né, vale voltar na nossa última aula para lembrar da estrutura que Portugal vai montar em torno da colônia brasileira. Então vale a gente pensar que Portugal já traz para o Brasil essa experiência que havia dado certo em outras regiões que ela já havia produzido açúcar. As famosas regiões de Açores, Cabo Verde, Madeira. Então tudo isso foi formando uma experiência de Portugal naquela plantação, naquele cultivo. A partir disso, você vai ter no Brasil, no caso aqui na colônia brasileira, né? A gente vai ter a formação de uma sociedade, toda uma estrutura que proporcionasse um mercado onde circulava muito dinheiro e circulava o açúcar, né? Mas veja, é bom a gente pensar a importância que o açúcar tem, né? O açúcar vai ser chamado em algumas documentações por alguns pesquisadores como o famoso ouro branco daquela época, né? O açúcar ele tem toda uma importância tanto econômica, mas também biológica, né? A gente tem que pensar no açúcar como uma fonte energética também para muitas pessoas. Uma espécie de revolução foi feita, né? A gente tem que pensar que a gente não tinha geladeira para conservar aqueles alimentos. Então, o açúcar era uma forma também de você transformar aquela fruta da época em doce. E transformando em doce, aquela fruta duraria mais tempo. Além de, como já foi dito, ser uma fonte energética, porque com um cubinho de açúcar você conseguiria ter uma fonte de energia maior. Aí você pensa, mas hoje não funciona assim. Mas aí tem toda uma explicação biológica por trás disso, onde o nosso corpo já está muito mais adaptado a esse açúcar. Naquela época não funcionava dessa forma. É importante a gente pensar no açúcar não só como uma planta qualquer, mas algo que de fato tem uma importância social muito grande, tanto na sociedade urbana como na sociedade rural. Então onde é que a gente vai ter a produção desse açúcar no Brasil? O local onde vai ser produzido vai ser no engenho. E vai ser no engenho onde a gente vai ter a produção em larga escala da cana-de-açúcar para transformação e a extração do açúcar. E também toda uma sociedade que a gente vai chamar de sociedade açucareira. Vamos prestar atenção no mapa para a gente ver onde é que a gente tem alguns engenhos, né, no Brasil. Você perceba no mapa que nós temos aqui, na região do Nordeste brasileiro, Recife, se destacando, né, Recife, Olinda, ou seja, Pernambuco, de uma forma geral. Você também tem Salvador como outro ponto de destaque nessa produção açucareira. E lá embaixo, você perceba no mapa, a região do Rio de Janeiro, que também vai ser junto com São Paulo, aquela região ali, São Paulo e Rio de Janeiro, também vamos ter produção de açúcar no Brasil colonial. Nessa segunda imagem, vamos ver aqui, a gente já tem a estrutura
do engenho, que vai ser a unidade produtiva básica dessa economia canavieira, né? Você vai ter, reparem no mapa, a Casa Grande, né? Onde seria justamente a residência do senhor de engenho. O senhor de engenho, que era responsável pela exploração dos escravizados, onde eram, na verdade, esses escravizados que faziam a produção e faziam a extração desse produto. Outro ponto importante nessa imagem são as senzalas, né, que era um ambiente totalmente insalubre, que era destinado aos escravos, e eram esses escravos, como já foi dito, que faziam de fato a produção açucareira. Isso é um ponto muito importante, porque nos faz pensar que essa economia açucareira não funcionaria sem ter a escravidão como base. É uma economia baseada na mão de obra escrava. A gente tem, a partir do século XVI, a formação do famoso tráfico atlântico negreiro, né? Onde vamos ter muitos negros africanos escravizados, que são sequestrados da África, vendidos para aqui no Brasil, para aí sim ter nesse engenho uma produção açucareira baseada na mão de obra escrava. Também a gente vai ter na economia canavieira, que foi alvo de muitos estudos de historiadores famosíssimos e muito importantes, que é a sociedade açucareira, né? Onde a gente vai ter lá os senhores de engenho, a gente vai ter os escravos, a gente vai ter a formação de muitas das mazelas que nós temos até hoje na sociedade brasileira. Por exemplo, o patriarcalismo, a exploração, o racismo. Então a gente vai ter nessa sociedade açucareira que fica bem estratificada, né, uma exploração muito pesada, com castigos, com um comércio de africanos escravizados muito bem estabelecido, uma detenção desse poder na mão do senhor de engenho, né, uma desvalorização da figura feminina muito grande, né, que vai dar origem à sociedade extremamente patriarcal que nós temos até hoje no Brasil. Um ponto importante da produção açucareira brasileira vai ser o momento da invasão holandesa aqui no Nordeste brasileiro, principalmente em Pernambuco, né? A história conta que os holandeses vieram em busca de novas terras, né? Após alguns fracassos das primeiras invasões, vão ter êxito na invasão a Pernambuco, que era uma das capitanias mais importantes do Brasil, né? Uma das principais produtoras de cana-de-açúcar do Brasil colônia. Um ponto interessante do período em que os holandeses estiveram aqui no Brasil vai ser o período que Maurício Nassau está no poder, né? Onde ele vai fazer alguns processos de modernização, de urbanização, vai trazer alguns artistas aqui para o Nordeste brasileiro, que vão ficar responsáveis por pintar e descrever nas suas artes a produção açucareira brasileira, né? A gente repara nas imagens alguns pontos da cidade de Recife, que é a capital de Pernambuco, que são hoje uma espécie de memória, né, dessa produção, dessa modernização, melhor dizendo, dos holandeses do período que eles estiveram aqui no Recife. Você tem, como vocês reparam na imagem, uma das principais formas de obras que construídas pelo Maurício Nassau foram as pontes. Como o Recife é uma cidade muito regada por rios, né, então ele, para urbanizar essa cidade, ele vai passar a construir algumas pontes, né? Recife até hoje é conhecida por suas várias pontes, e muitas delas foram construídas durante o período de Nassau, né? A gente também tem outros prédios, a gente tem o Forte Itamaracá, né? O famoso Forte Orange. Nós temos muitos pontos de hoje, né? Que hoje do Recife atual e do Pernambuco atual, que foram construídos durante esse período holandês. Bom, então muitos pontos, né, tanto sobre o período holandês como da sociedade açucareira, nós ainda vamos aprofundar mais no podcast, que a nossa intenção é não deixar esse vídeo tão longo assim. Então, tendo em vista isso, o podcast serve para a gente aprofundar, né, e debater alguns temas muito importantes que acabam não sendo abarcados aqui nesse vídeo. O segundo ponto que nós queremos abordar aqui no vídeo é a sociedade mineradora, né? Outro ponto importante do tópico do Brasil colônia, né? Reparem no mapa alguns pontos onde nós vamos ter a extração desse ouro, né? Percebam que uma boa parte fica concentrada na região das Minas Gerais, né? E a outra parte fica
na região do centro-oeste brasileiro, tá certo? A grande procura de Portugal desde que chega ao Brasil aqui em 1500, nós sabemos que era o ouro, a busca incansável por esse ouro. Então nós vamos começar por volta do século XVI e do século XVII, alguns processos que nós vamos chamar de entradas e bandeiras. Como funcionavam isso? Alguns chamados forasteiros, principalmente da região de São Paulo, da região de Minas Gerais, saíam Brasil adentro em busca de novos territórios. É claro que existe toda uma romantização por trás dessas figuras dos bandeirantes e das entradas, que vale ser melhor trabalhada. A gente sabe que bandeirantes não eram heróis, eram responsáveis, muitos deles, pelo assassinato em massa dos indígenas, pela catequização desses indígenas. É uma figura que foi, por muito tempo na história brasileira, erradamente romantizada. Inicialmente, nós vamos ter essa extração do ouro muito terceirizada, vamos dizer assim, onde Portugal não vai ter esse controle tão grande daquelas pessoas que extraíam esse ouro nessas regiões mineradoras. Posteriormente, no auge dessa produção, que vai ser por volta de 1730, por ali, Portugal vai passar a introduzir diversos impostos para fiscalizar essas regiões e, claro, não perder essa produção que era a grande procura desde que eles chegaram aqui ao Brasil. Então, por muito tempo, a gente vai ter também o que é que vai acontecer? A vinda de diversos escravos do Nordeste brasileiro para a região de Minas Gerais. A região do Nordeste, que era uma grande produtora do açúcar, vai dividir as atenções agora dessa produção escrava com Minas Gerais, que vai ser também baseada na mão de obra escrava, como quase todas as grandes produções do Brasil colônia e do Brasil Império também. Então vai mudando seu eixo político para a região de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais. Novas rotas vão se criando, novas vilas vão se criando, ou seja, da mesma forma que nós tivemos aqui no Nordeste e nas regiões que produziram açúcar, uma economia e uma sociedade baseada na produção da cana-de-açúcar, nós vamos ter no Brasil nesse momento uma produção e uma sociedade mineradora durante o auge, claro, durante os anos que transcorreram essa extração do ouro, essa região que nós comentamos aqui. Bom, pessoal, como a gente sempre gosta de lembrar, esse vídeo serve muito mais de caráter introdutório, Então a gente pede sempre que você nos acompanhe nas redes sociais, que você se inscreva no grupo Telegram. A gente vai estar publicando também o podcast, onde nós vamos tratar mais aprofundadamente da questão do açúcar, do ouro. Vamos falar das revoltas coloniais, da invasão holandesa. Então, dessa forma, fica ligado, tanto nas redes sociais, como no Telegram, aqui no YouTube, enfim, nos acompanhe para receber esse material. Então é isso, pessoal. A gente vai chegando ao final de mais um episódio do nosso mini curso. A gente agradece pela sua participação, agradece pela sua atenção. Nos acompanhe nas redes sociais, tanto eu como o Luiz Fernando. Nosso Instagram vai estar aqui embaixo. Fale com a gente para entrar no grupo Telegram e ter acesso às matérias de estudo. Então curta, comente, compartilhe, dá aquela força e a gente se encontra em breve. Valeu!